Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez ao nosso podcast. Uma blusa lilás aqui meio roxa, né? Lilás, roxa, para a gente falar de um tema muito importante no caso das mulheres, que é o Março Lilás, que é uma campanha de prevenção ao câncer de colo de útero, né? Nesse mês também que comemora o Dia Internacional das Mulheres, foi dia 8 de março. Então, a gente trouxe esse tema, né, para uma abordagem mais específica e de conscientização. Então, para isso, nós convidamos o doutor Antônio Henrique Poleto, que é o nosso coordenador do curso de medicina e oncologista, né, doutor? Então, pode falar para a gente, assim, de uma forma bem abrangente sobre esse tema tão importante. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Monique. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Falar de câncer realmente é muito importante, porque o câncer, de uma maneira geral, ele existe e convive com vários tabus, né? E várias informações que não são verdadeiras. Então é sempre bom a gente esclarecer a população sobre as questões do câncer. E o câncer de colo de útero, esse mês é um mês especial de conscientização. Sim. Ele é um câncer muito importante no nosso meio. Tá. No Brasil, nós temos aí em torno de 18 mil casos novos por ano. Nossa. E em algumas regiões do Brasil, esse câncer ele é a primeira causa entre as mulheres, por exemplo, no norte, a segunda causa no nordeste e no sudeste a terceira causa, perdendo para câncer de mama e câncer coloretal. Então é uma doença que epidemiologicamente é uma doença extremamente importante que precisa ser muito bem conversado, esclarecido. Exato. Que ainda tem muitas pessoas que têm várias dúvidas sobre a prevenção e tratamento desse tipo de neoplasia. De uma forma esclarecedora, assim, porque tem gente que fala, nossa, o que é o colo do útero, né? A gente sabe que é o útero, né, da gestação, mas o colo do útero a gente não é tão difundido, né? Exato. É bom entender o que seria isso, doutor, o que é isso, na verdade. Sim, a formação anatômica do útero, o útero tem um formato piriforme, né? Como ele lembra mais ou menos como se fosse uma pera, então ele tem uma porção um pouquinho mais compridinha, que é a porção cervical, que é a porção do colo do útero. E tem a porção posterior, que é o corpo do útero. Então, no câncer do útero, você normalmente divide os cânceres de corpo de útero e câncer de colo de útero, que são doenças distintas. Olha. Apesar delas ocorrerem no útero, de uma maneira genérica, o câncer de colo do útero ele tem uma epidemiologia que é extremamente relacionada com o vírus HPV. Mais de 90% dos cânceres de colo de útero se relacionam com o HPV, a etiologia é o HPV. Já o do corpo do útero tem outra epidemiologia, outra história. Então a gente não pode confundir. Então, do ponto de vista médico, o tratamento para o câncer de colo de útero é o tratamento do câncer do corpo do útero ou do endométrio é outro. E hoje a gente vai falar só sobre o câncer de colo de útero. Por exemplo, a gente é leigo, né? Nesse caso. Eu imagino, então, que o HPV ele seja transmitido e chega ali no colo, que é o início, seria isso? Isso, exatamente. Explica. O HPV é um vírus que é sexualmente transmissível, né? Ele é muito prevalente na população. Na grande maioria das vezes ele é assintomático, então a pessoa que tem o HPV ela não percebe na maioria das vezes. Nossa. E isso é transmissível. Por isso que é importante, quando a gente fala de câncer de colo de útero, a gente também falar sobre a vacina do HPV, que consegue prevenir o câncer de colo de útero em cerca de 90%. Olha aí, um câncer que é prevenir. Exatamente. Que é fácil de prevenir. Exatamente. Fácil eu não diria, mas é muito errada, né? possível, né? Então, já existem países no mundo, como por exemplo a Austrália, que tem uma campanha e uma medicina de prevenção que já praticamente existe uma erradicação
Olha Enquanto só, aqui no gente. Brasil você tem 18 mil casos novos de câncer de útero, a Austrália já tem menos de 250 casos. Na população. Gente, 250 olha isso. casos novos por ano, É né? muito pouco. Graças ao uso, né, e a conscientização da vacina. Aí a gente vê então que realmente o HPV colabora muito para isso. Exatamente, o HPV tem papel fundamental. E de que forma então, doutor, a gente tem que buscar essa vacina, né? Exatamente. A faixa etária, qual que é? Crianças, né, mulheres a partir dos 9 aos 14 anos, é a principal data, é onde o SUS oferece essa vacina gratuitamente. Gratuita. São 2 doses, com um período de 6 meses, e nos meninos de 11 a 14 anos, que também previne, porque os meninos acabam transmitindo essa doença para as mulheres. Outro fator muito importante também é a realização do exame Papa Nicolau, que deve ser feito pelo menos uma vez por ano. Na rede pública também, né? Na rede pública. Por quê? Porque o câncer de colo de útero, ele passa por fases que a gente chama de carcinogênese. Então, muitas vezes, quando você faz o exame Papa Nicolau, é possível você fazer o diagnóstico de lesões precursoras, que são as neoplasias intraepiteliais. E quando você trata aquela lesão precursora, que é um tratamento muitas vezes a nível ambulatorial, que o paciente não precisa fazer um grande procedimento, é como se você estivesse destruindo uma semente de um futuro câncer. Então, quando você trata uma lesão precursora, você impede que o câncer progrida e se transforme num câncer invasivo. Certo. Então, eu diria para você que a vacinação é o ideal. Começa lá na idade, né? Exatamente. Da criança. Por que essa idade? Porque é a idade definida antes da primeira relação sexual. Depois que ocorre a primeira relação sexual, a vacina tem menos eficácia. Então, o ideal é que seja feito em pessoas que não tiveram contato ainda com o vírus. Ou Por seja, isso que essa 9 idade. a 14 anos meninas. E 11 a 14 Quem está meninos. escutando e é pai e mãe dessa faixa etária, né, gente? Exatamente. E não menos importante que as mulheres que já tiveram o primeiro ato sexual, que façam periodicamente o exame Papa Nicolau. Tem alguma idade, doutora, a começar? Não. Não, normalmente é a partir da primeira relação As consultas sexual. ginecológicas já? Exato. A consulta ginecológica anual. No Brasil, você tem aí estados que têm menos de 70% de mulheres que fazem esse exame. Caramba! Anualmente. Então você tem aí um número em torno de 30% a 35% de mulheres que não fazem esse exame ainda hoje. Hoje, Então. alguns estados do norte e do nordeste você tem 70%. Aqui no estado de São Paulo isso cai um pouquinho em torno de 15% a 20%, mas mesmo assim ainda é uma taxa alta. Né? Porque o exame não é indolor, né? É um exame que é acessível pelo SUS, é um exame rápido, indolor e que previne uma doença que tem um potencial de mortalidade de 50%. Então, vamos falar, né? Já falou, né, doutora? É uma das que mais matam, né? Exatamente. No Brasil, graças a essas situações de diagnóstico tardio, o câncer de colo de útero, quando ele é diagnosticado, ele ainda tem aí mais ou menos 35% ou 40% das mulheres que são diagnosticadas em fase avançada da doença. Então você tem a questão do baixo índice de vacinação, que no Brasil está em torno de 30% a 40%. Muito baixo. Só 30% a 40% dos pais levam as crianças para tomar essa vacina. E o mais interessante e agravante é que não falta essa vacina no SUS. Não falta. Não precisa pagar por ela. Exatamente. Então não é uma questão de falta de vacina na rede pública. É uma questão mesmo de falta de orientação e conscientização quanto ao uso da vacina. Tá. E quando você tem um diagnóstico tardio,
aí as coisas se complicam, aí o tratamento fica muito maior, é um tratamento que envolve, às vezes, sequelas, né? Então é muito pior. Uma gestação é impedida depois de um tratamento? Sim, na maioria das vezes é impedida. Na maioria das vezes, tanto a cirurgia quanto a radioterapia faz com que essa mulher perca a capacidade reprodutiva. Então vamos voltar ali. Por exemplo, a mulher está com câncer de colo de útero. Tem alguns sintomas que ela pode já se ligar e procurar? Na fase inicial, os sintomas são muito frustros, né? Então, o diagnóstico é feito mesmo com o exame Papa Nicolau. Tá. Numa fase mais avançada, aí ela pode ter sangramento, ela pode ter dor na região pélvica, né, no baixo ventre, ela pode ter sangramento após a relação, ela pode ter alteração do ritmo urinário. Então, numa fase mais avançada, ela pode ter diversos sintomas relativos à questão pélvica, na região do baixo ventre. Então, assim, não pode mascarar, achar que eu tô com uma menstruação ou é dor mesmo, né? Tem que procurar, né, doutor, o médico. Quando o Instituto Nacional do Câncer Brasileiro, o INCA, fez esse questionamento em 2023, dessas mulheres que não fazem o exame Papa Nicolau, desses 30%, a principal causa delas não fazer o exame Papa Nicolau é a falta de informação. Elas acham que não é necessário. Então, o nível de escolaridade, o nível de orientação conta muito. Sim. Então, a gente percebe que as mulheres que têm um nível de orientação, um grau de escolaridade superior, têm essa maior conscientização. E por isso as campanhas, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter essa consciência que o exame Papa Nicolau é extremamente importante. E aí entra aquilo que eu falei no início, que o câncer ele é uma doença que envolve alguns tabus. Então, algumas pessoas ainda acham, né, que o câncer não tem cura. E que vai procurar alguma coisa, né? Exatamente. Então, toda vez que a gente conversa aqui sobre câncer de mama, câncer coloretal, a gente sempre fala que quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico, melhor o resultado. E se esse câncer estiver dentro de você, ele só vai crescer. Então, não adianta você achar que se você não procurar, você não vai achar, porque ele vai aparecer, ele vai se manifestar. Então, o ideal é você ter uma busca ativa dessa doença. Né? Rastreio, né? Fazer o rastreamento. E no câncer de colo de útero, diferente de outros tipos de câncer, você tem um modelo muito bem estabelecido. De tratamento? De tratamento, de prevenção e de erradicação. Por exemplo, acredita-se que na Austrália, por exemplo, que é um dos países que está mais avançado nesse sentido, exato, que pode ser tido como um país modelo, em 20 anos você não terá mais o câncer de colo de útero. Caramba. Então você imagina, enquanto aqui no Brasil, no norte e no nordeste é uma das primeiras causas de câncer entre as mulheres, você vai ter um país no mundo que praticamente não vai mais existir esse tipo de doença. Então cabe a nós, né, todos nós da sociedade, principalmente os gestores, né, os gestores públicos, terem essa consciência e investir nessa área, né? Que é tão mais menos custosa do que o tratamento, né, desses casos. A medicina... Imagina quantos, 18 mil casos por ano, doutor. Quanto que não custa aos cofres públicos, a medicina, né? Ela é muito mais econômica quando você trabalha com prevenção. É muito mais barato você fazer uma prevenção do que fazer um tratamento. Então, hoje em dia a gente vê, infelizmente, alguns gestores que são mal preparados, eles pensarem em economia na área da saúde. Mas a verdadeira economia é a prevenção. Então, quando ele gasta um dinheiro público prevenindo uma doença, na verdade ele está economizando
e Exatamente. melhorando a qualidade de vida daqueles pacientes. Eu né? acho que não é palpável para eles isso, né? É um dinheiro que vai e não é palpável, mas está na cabeça da Sim. pessoa, a conscientização da pessoa e a Exato. multiplicação dessa informação dentro de casa, nas escolas, né? Sim, sem Tão mais dúvida. fácil. Exato, sem dúvida. Ô, doutor, e voltando ao tratamento, então, depois de descoberto pelo Papa Nicolau, Isso. tem os seus graus, quais Sim. são as formas de tratamento? Aí ele segue um modelo tradicional dentro da oncologia, que é o tratamento multidisciplinar, de acordo com cada fase de diagnóstico, de acordo com o estadiamento, que varia de 1 a 4. E nas fases iniciais, o câncer de colo de útero ele é tratado com cirurgia. Tá. Nas fases mais avançadas, ele usa radioterapia e quimioterapia. Além aí- da cirurgia ou não? Além da cirurgia. Quimioterapia, Exatamente. radioterapia. Então, o ideal é que faça o diagnóstico precoce, o ideal é que tome a vacina, o ideal é que trate a lesão precursora. Sim. A lesão precursora ela é tratada às vezes no consultório, no nível ambulatorial, Medicamento? num procedimento cirúrgico, né, com um tratamento chamado de conização, né, que você tira um fragmentozinho pequenininho do colo do útero. Tá. E com isso você evita a progressão Olha. dessas lesões precursoras. Então esse é o ideal. Se você não pôde tomar a vacina, não tem problema. Você tem que fazer o exame Papa Nicolau. E Certo. mesmo tomando a vacina, tem que continuar fazendo o exame Anualmente. Papa Nicolau. O ideal é que seja feito anualmente. Algumas sociedades falam em pelo menos uma vez a cada 3 anos. Mas o ideal realmente é todos os anos. Eu faço todos os anos, há muitos anos. Exatamente, Tem que fazer. é o ideal. Dorme mais tranquilo, né? Exato. Doutor, e outra coisa também, né? O relacionamento sexual, né? Isso. Também tem que se prevenir nesse caso. Isso, exatamente. Quem costuma ter mais de um parceiro ou tem relacionamento com vários parceiros, tem que usar métodos de barreira, né? Então a camisinha deve ser utilizada. Sem dúvida nenhuma, o preservativo ele é uma forma de prevenção do câncer de colo de útero, porque ele evita o contato com o HPV. Então é uma das formas. Doutor, e assim, esses exames, né, que detectam essas doenças transmissíveis, como a AIDS, dá para fazer também? Essas pessoas têm vários parceiros, se preocupam, elas conseguem ter na rede pública, fazer esse exame? Sim. E detectam o HPV também? Sim. Como que é? Sim, sem Como dúvida. tem que procurar quem? Normalmente, quando é feito o exame Papa Nicolau, já existem alterações características no exame Papa Nicolau que levam ao diagnóstico secundário do HPV. Certo. E tem a análise citológica. O HPV ele é diagnosticado por meio do exame citológico, do meio do Papa Nicolau. Não é por meio do exame de sangue igual o HIV. O HIV é um exame de sangue. O HPV não. O HPV é diagnosticado por meio do exame Papa Nicolau. Entendi. E alguns testes que são feitos nesse tipo de exame. Entendi. Então é bom também as pessoas se prevenirem em todos os sentidos. Exato. Né? Doutor, então a mensagem é essa. Qual que é o pacote, então, de benefício? O pacote é a erradicação da doença, né? Quando você faz o tratamento de lesões precursoras, você evita a progressão da doença. Sim. E quando você toma a vacina, você já nem tem a lesão precursora. Então, o ganho é muito total, forte, né? Essa proteção. Então, Exato. gente, foi ótimo, doutor, conversar sempre, elucidar algumas questões, né? Tornar possível que esse caminho seja percorrido por todas as pessoas, porque está aí. Ele está aberto a todo mundo, é só ir no postinho perto da sua casa, né? Buscar a vacina, buscar o exame Papa Nicolau, uma conversa com o médico também sempre é muito bom, né, doutor? Exato. E estaremos sempre aqui para mais campanhas, mais conscientização, que esse nosso podcast chegue a muita gente, né? Multiplique nos WhatsApp aí, encaminhar para quem precisa de orientação. Tá? Estamos aqui sempre, né, doutor? Sem dúvida. Agradeço, tá? Eu que agradeço, eu estou à disposição. Obrigado, Tá, Monique. um abraço.